Olá, pessoal! Beleza? Sejam bem-vindos aqui na live. Hoje a gente vai conversar, então, sobre proteínas. Tudo certo? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Comentem aqui só para eu saber se está tudo certo, tá? Então, bom, hoje eu vou falar sobre proteínas e sejam bem-vindos aqui, quem está me vendo pela primeira vez. Eu sou a Thaisa Navolar, sou nutricionista, tenho formação em coach também e sou nutricionista funcional, enfim. Hoje, então, nós vamos conversar sobre proteínas pensando na questão do mito das proteínas, né? Existem várias dúvidas em relação a isso. Legal, obrigada, gente, por compartilhar aí, curtir, me dar o feedback que vocês estão me ouvindo. Show! Tô bem empolgada em fazer as lives, viu? Depois vocês me avisam o que vocês acham e tal, mas tô pensando em fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, vamos organizar isso, tá? Bom, gente, pensem no seguinte: proteínas são nutrientes considerados essenciais, né? Por quê? Porque o nosso corpo precisa de 3 grupos de macronutrientes: proteínas, carboidratos e lipídios. Esses 3 grupos fornecem as calorias, inclusive, né? Nos fornecem energia para o nosso dia a dia. Na última live, a gente conversou bastante sobre a questão de uma alimentação mais energética para uma vida, né? Com mais vitalidade, mais energia no dia a dia. A gente conversou bastante sobre os carboidratos. Então, hoje, quem já viu, já pega o gancho aí pra gente conversar então sobre proteínas. Quem não assistiu, dá pra reassistir aqui pela fanpage, tá? Mas então, quando a gente pensa em proteínas, é importante a gente entender que as proteínas, elas têm funções, por exemplo, muito além de ganhar massa muscular, né? As proteínas, elas são precursoras para várias funções vitais no nosso organismo, inclusive funções hormonais, tá? Então, muito além de pele, cabelo, unha, né? As proteínas são muito importantes também para fases de crescimento e desenvolvimento, principalmente para crianças e adolescentes, né? Mas existem outras funções aí vitais, tá? É importante a gente entender que as proteínas, elas são formadas por pequenas partes. Essas pequenas partes se chamam aminoácidos. E existem aminoácidos que são considerados essenciais, ou seja, eles não vêm do nosso próprio corpo, a gente não consegue produzir, porque tem muitos aminoácidos que o nosso próprio corpo produz, não só aminoácidos, inclusive vitaminas, né? A gente tem a capacidade de produzir no nosso intestino, por ação das bactérias, por exemplo, tá? Mas tem aminoácidos que são essenciais e isso significa que a gente precisa consumir eles através da nossa alimentação, tá? Essa é uma das principais dúvidas que surgem em relação à alimentação vegetariana. Por quê? Porque as pessoas falam, nossa, mas tem algum aminoácido que falta na alimentação vegetariana? E na verdade não existe, tá? Isso é um mito de senso comum. Não existe nenhum aminoácido essencial que não possa ser encontrado no reino vegetal. Inclusive, existem alguns alimentos que contêm todos os aminoácidos essenciais. Alguém sabe quais são? Um deles é a soja, tá? Eu não gosto de recomendar muito o consumo de soja, mas o tofu, por exemplo, o tempê, que a gente consegue encontrar de origem orgânica, inclusive, não transgênica, tem todos os aminoácidos essenciais, tá? E são melhores opções do que produtos muito processados com soja, estilo proteína texturizada de soja, hambúrguer de soja, que é feito com proteína texturizada, enfim, embutidos de soja, tá? Leite de soja não feito em casa, desses de caixinha, cheio de corante, açúcar e tal, tá? Então, quando pensarem em soja, pensem mais em tofu, tempê. O tempê eu sei que é mais difícil de encontrar, né, no Brasil, mas já existem algumas pessoas produzindo. Seria bom se tivesse mais pessoas produzindo, porque realmente é um super alimento, tá? Outro alimento que possui todos os aminoácidos essenciais é a quinoa. A quinoa que vem lá dos Andes, um cereal super nutritivo, tá? Então ela tem um alto teor de proteína, além de vários minerais, bem legal.
e contém todos os aminoácidos essenciais. E a semente de cânhamo também, que no Brasil acaba não sendo consumida assim dessa forma de alimento, mas em outros países é utilizado em saladas, inclusive leite vegetal, enfim, e é considerado um alimento bem proteico, tá? Existe sim, gente, uma questão que é, os cereais, mesmo os cereais integrais, eles possuem uma quantidade menor de um aminoácido que é a lisina, tá? E, em contrapartida, as leguminosas, que é o grupo dos feijões, grão de bico, lentilha, ervilha e tal, tem menos metionina, tá? São 2 aminoácidos. Ai, que legal, tô vendo amigas aqui entrando. Ei, sejam bem-vindas, Jana, Cami, que massa. Então, tem uma quantidade menor desses aminoácidos, mas não significa que não tem, significa que tem um pouco menos, tá? Quando a gente consome, por exemplo, arroz integral com grão de bico, por exemplo, com feijão, com lentilha, a gente tem todos os aminoácidos essenciais, porque o cereal, o arroz no caso, ele tem menos lisina, mas a leguminosa, ela tem bastante lisina. E a mesma coisa serve em relação à metionina, tá? Então eles realmente se completam e aí você vai ter todos os aminoácidos essenciais. Então é um grande mito que eu espero ter esclarecido aqui pra vocês, tá bem? Uma outra coisa importante para a gente pensar é em relação ao colágeno. Eu vejo muitas pessoas agora utilizando o colágeno, pensando na questão dos cosméticos, para a saúde da pele, enfim, porque o colágeno realmente ele é importante para a saúde da nossa pele, para manter, enfim, elasticidade, firmeza, né? Mas a questão é que o colágeno, o nosso corpo produz. A gente não precisa de colágeno via alimento, tá? Então, isso foi mais uma coisa da indústria que criou esse produto para vender. A gente sabe que a maioria dos suplementos, eles são criados para a gente consumir, né? E muitas vezes até artigos científicos em determinadas revistas são muito questionáveis, tá? Porque infelizmente as indústrias pagam para vários pesquisadores fazerem pesquisas que depois você vai ler o artigo e ver que é meio furado. Eu fiz uma pesquisa bem extensa sobre colágeno hidrolisado e estética e não encontrei nenhuma evidência de que realmente traga benefícios, tá? Então, deleta essa história, não gasta dinheiro com colágeno. O colágeno hidrolisado, ele é feito a partir de cartilagens de articulações de bovinos e suínos. Então é uma coisa no mínimo estranha que foi transformada em pó, em suplemento cheio de corante e tal, para vender pra gente. Então não confiem nisso. O colágeno, ele é produzido a partir da nossa alimentação mesmo, uma alimentação saudável. Tem alguns nutrientes que são considerados precursores, que são importantes para a produção de colágeno. Um deles é a vitamina C, tá? Então, o que tem bastante vitamina C? Frutas, principalmente frescas, né? Laranja, que é um clássico, manga, goiaba, kiwi, morango, acerola, caju, mamão, tá? Então, consumir mais frutas no dia a dia é uma forma de você ter uma pele melhor, aumentar a sua produção de colágeno. Além disso, a vitamina C é antioxidante, tá? Outro nutriente importante para a formação de colágeno é o próprio ferro. Então, pensar em consumir mais leguminosas, grupo dos feijões e os verdes escuros, que tem uma quantidade importante de ferro, também vai ajudar aí. Existem outros nutrientes, mas daria para falar um tempão só sobre colágeno, né? Mas eu tenho que fazer um recorte aqui para poder abranger esse tema aí com vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, me perguntem, tá bom, gente? Uma outra questão que eu vou trazer para vocês é em relação a quantidades, tá? Por quê? Porque é uma das dúvidas que surge, olha só. Vou pegar o meu caderninho aqui com as minhas anotações para ir mostrando para vocês. As leguminosas, de forma geral, como feijão, lentilha, grão de bico, a gente sempre tem que olhar o teor de proteína que esse alimento tem cozido, tá? Porque a gente não vai consumir esse alimento cru. Então, as tabelas, às vezes, são um pouco furadas nesse sentido, tá? Se você vai olhar quanto que tem de proteína no feijão cru, é uma coisa. Agora, quem vai comer feijão cru, né?
as proteínas, elas têm a tendência a se perderem com o cozimento. Não perder totalmente, mas diminui significativamente a quantidade na maioria dos alimentos, tá? A não ser que se consuma as leguminosas germinadas, que é a galera da alimentação viva, que é uma coisa que eu acho muito legal, tá? Isso, até surgiu essa pergunta agora, né? Os germinados, eles realmente contêm uma quantidade maior até de proteína por não passar pelo cozimento. Então, a lentilha pode ser germinada, o grão de bico pode ser germinado e consumido dessa forma, o feijão azuki, por exemplo, mas não são todos os feijões que a gente pode germinar, tá bem? Então, aí sim você teria uma quantidade maior de proteína. A gente não tem tabelas que comparem o teor nutricional, a gente não tem muito estudo ainda sobre a questão da comparação dos alimentos germinados, mas por não passarem pelo cozimento, teoricamente eles têm uma quantidade até maior de proteína do que a semente crua, tá bem? Mas olha só, feijão. Então, as leguminosas, em média, elas têm em torno de 15 gramas de proteína em 100 gramas de alimento. 100 gramas de alimento. Então, 100 gramas de feijão cozido, por exemplo, dá uma concha pequena. Então, é fácil consumir, tá? Uma concha grande, bem generosa, daquelas bem grandonas, tipo do RU, assim, restaurante universitário, ela chega a ter 200 gramas de feijão, tá? Então, não é difícil da gente consumir essa quantidade. Já os cereais integrais, cozidos ou mesmo crus, eles têm uma quantidade um pouco menor, tá? Chega a ter em torno de 8 gramas de proteína por 100 gramas. A quinoa tem bastante, ela tem em torno de 10 a 12 gramas de proteína por 100 gramas de alimento. O tofu tem em torno de 12 a 13 gramas de proteína, então é bastante, né? É a mesma quantidade que tem no ovo, por exemplo. Então, o ovo, em 100 gramas de alimento, ele tem 13 gramas de proteína. Então, vejam como quando a gente vai para a literatura, quando a gente vai para uma coisa que é super simples, que é olhar a tabela nutricional de alimentos, a gente percebe que existe mais uma distorção realmente, uma coisa que só fortalece esse mito da proteína e, na verdade, não tem evidência científica, não tem embasamento para dizer que os alimentos vegetais não têm proteína, tá bem? O alimento mais rico vegetariano em proteína é o tempê, mas como eu falei, é difícil encontrar. Ele é um fermentado a partir do grão de soja. Inclusive pode ser feito com outros grãos, tá? Com o grão de bico, já vi. Mas o mais comum é com a soja, é um alimento bem tradicional na Ásia, né? E eu amo, é uma delícia. Aqui nos Estados Unidos é super acessível, é barato e eu encontro facilmente. Então é algo que eu aumentei o meu consumo aqui. Mas eu sei que no Brasil nem todo mundo tem acesso ao tempê, tá? Em Floripa eu sei que tem produção, no Rio eu sei que tem produção, em São Paulo é mais fácil de achar, em Curitiba tem na Veg Veg, enfim, você tem que ir pesquisando, tá? Mas não que você precise consumir sempre. A questão só pra concluir, o tempê, um tablete de tempê, ele chega a ter 18 gramas de proteína, tá? Em 100 gramas. Então é muita coisa, tá? Equivale a o peito de frango, a carne bovina tem um pouquinho mais, né? Em relação à biodisponibilidade, que é uma pergunta, por isso que eu indico mais da soja, o tempê e o tofu, porque eles têm uma digestibilidade melhor por passar pela fermentação e o tofu pela coagulação. Então a digestibilidade é melhor, tanto da proteína, mas do alimento em si, né? Tem um potencial alergênico menor, porque a soja é considerado um alimento alergênico, e a gente consegue então uma ótima biodisponibilidade dessa proteína nessas fontes, tá? Já a biodisponibilidade nos produtos industrializados diminui, tanto a digestibilidade e a alergenicidade aumenta, tá? Mas ótima pergunta, Jéssica. Bom, um outro grupo de alimentos que tem bastante proteína e que muitas vezes é completamente esquecido é o grupo das oleaginosas, tá? Que são as nuts, as castanhas em geral, amêndoas, etc. Então, esses alimentos, eles têm em média, tá? Porque varia muito. A semente de girassol é uma das que tem mais proteína e já tem outras que tem um pouco menos. Mas em média, eu fiz uma média aqui,
tem em torno de 14 a 15 gramas de proteína em 100 gramas de alimento, tá? Então, é uma quantidade bem legal, que seria em torno de uma xícara, não uma canecona, uma xícara pequena, tá? Claro, pensem que é muito mais fácil consumir uma concha de feijão do que consumir uma xícara de oleaginosas, mesmo que uma xícara pequena, né? Então, quando a gente vê o teor de proteína no alimento, a gente tem que pensar que ele está em 100 gramas de alimento. Isso é uma grande confusão, por favor, prestem atenção nisso. Está em 100 gramas de alimento. Então, tem alimentos que são mais pesados e que é muito mais fácil da gente consumir. É o caso dos cereais integrais, então 100 gramas de cereal integral, super fácil da gente consumir. 100 gramas de aveia, 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão, né? Muito tranquilo. Agora, 100 gramas de uma oleaginosa já é um pouquinho mais complicado, porque elas são bem gordurosas, né? E aí tem que pensar numa preparação também para utilizar. Não precisaria comer uma xícara todos os dias, pode ser uma porção menor, tá? Agora, uma questão que surge também é em relação aos alimentos verdes escuros, principalmente o brócolis. Então eu vejo muitas pessoas falarem, uma das principais fontes de proteína é o brócolis. Não é, tá? O brócolis, ele tem bastante cálcio, ele é realmente um dos alimentos que a gente deve consumir quase todo dia, né? Aqui em casa tem brócolis quase todo dia. Realmente é um alimento muito nutritivo, super antioxidante, inclusive tem vitamina C, ele tem compostos bioativos que são considerados, que ajudam na prevenção de vários tipos de câncer, por exemplo. Então, assim, o brócolis é um super alimento, mas ele não tem uma grande quantidade de proteína, tá? Não vamos confundir as coisas. Então, os vegetais, eles em média têm em torno de 2 a 3 gramas de proteína em 100 gramas de alimento. Gente, isso é muito pouquinho, tá? É pouquinho, porque para você consumir 100 gramas de brócolis, você tem que consumir bastante brócolis, né? Para vocês terem uma ideia, das folhas mesmo, né, couve e tal, que são mais leves, para chegar em 100 gramas você precisaria comer 4, às vezes 5 xícaras de couve picada, por exemplo, né? O brócolis vai dar um pouco menos, mas tem que sempre pensar na porção, na medida caseira que a gente chama, tá? A questão é, não é difícil adequar as proteínas na alimentação vegetariana, mas também não dá pra gente viajar e achar que tudo agora tem proteína no reino vegetal. Realmente as principais fontes de proteína no reino vegetal são as leguminosas, que é o grupo dos feijões, como eu já falei várias vezes, e a soja entra aí, mas não se entupir de soja, já expliquei, né? Inclusive a soja é alergênica, etc e tal. O grupo dos cereais integrais, principalmente a quinoa, que ela tem todos os aminoácidos essenciais, só que eu sei que é um alimento caro, então a gente não precisa comer todo dia, pode comer de vez em quando. Existe a quinoa em flocos também, que pode ser utilizada numa vitamina, num mingau, numa preparação, tá? A aveia, eu já acho de mais baixo custo, né? É fácil de achar, um alimento bem tradicional pra gente e também vai te fornecer um pouco de proteína. E as oleaginosas, elas realmente têm bastante proteína, tá, gente? Então fica fácil de você fazer uma combinação pensando principalmente nesses 3 grupos de alimentos e que vão te fornecer a proteína que você precisa no dia. Olha só, agora eu vou dar um exemplo pra vocês. Um adulto, seguindo as recomendações do nosso Ministério da Saúde, tá? Todas as recomendações, elas são baseadas em adulto de 70 quilos, vamos dizer. É uma média, foi estabelecido dessa forma, tá? A recomendação é de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Isso vai significar 56 gramas de proteína por dia, tá bem? Se uma pessoa consumir, que é fácil consumir, tá? 2 porções de leguminosas no dia, que dê 200 gramas, que eu já falei que não é difícil, seria uma concha bem grandona, ou uma concha menor no almoço, uma concha maior no jantar. Oi, Renata e Leila, sejam bem-vindas também, que legal, muito bom ter vocês aí assistindo. Então, se um adulto, que, né, considerando um adulto médio, para os padrões, né, mas tem pessoas que pesam muito menos, né? Que são menorzinhas, tipo eu. Não preciso consumir tudo isso de proteína. Então, sempre tem o cálculo individual, tá? Eu tô dando uma média geral aqui. Consumir 2 porções de leguminosas no dia, mais 3 porções a 4 de cereais integrais no dia.
não necessariamente sendo a quinoa. Em torno de 4 porções de verduras no dia. E que vai dar mais ou menos as 100 gramas e que vai contar apenas 3 gramas de proteína, fazendo uma média, gente. E mais, as oleaginosas, não nem pensando em ser 2 porções, como eu falei, não seria 200 gramas. Aqui nesse caso, chegar a 100 gramas de oleaginosas no dia, você já tem em torno de 10 a 14 gramas de proteína só das oleaginosas. Então pode ser menos de 100 gramas. Geralmente eu recomendo um punhado de oleaginosas por dia, tentando fazer um mix ali ou variando, tá? As oleaginosas. Gente, já vai ultrapassar as necessidades diárias, tá? Seja bem-vindo, Antônio. Legal. Renata, né? Legal, gente. Então, pensem o quanto é simples adequar a quantidade de proteína. Eu dei o exemplo de cereais integrais com leguminosas, né? A história do arroz com feijão. Mas não precisa ser na mesma refeição. Você pode consumir, por exemplo, mesmo se no almoço você fizer uma refeição à base de cereais, por exemplo, um risoto, um arroz integral com bastante verduras e salada, mas faltou leguminosas, você pode equilibrar no jantar, tá? Além disso, você pode utilizar preparações proteicas em outras refeições do dia. Você pode utilizar o hummus, que é o patê de grão de bico. Você pode, de manhã, por exemplo, ou num lanche da tarde, com mini cenourinha, que é um petisco super gostoso, né? Ainda mais agora que tá calor aí. Ou com pepino, enfim, com tomatinhos. É uma super sugestão, simples e rica em proteína. Ou você pode incluir o tofu de manhã e fazer, por exemplo, um tofu mexido, que fica parecendo ovo mexido com açafrão em pó. Você já está incluindo mais proteína em outras refeições do seu dia. Então não é que a gente consuma proteína só, para quem é vegetariano ou mesmo quem não é, só no almoço e no jantar. Porque a questão do mito da proteína faz com que a gente ache que somente carnes e ovos e laticínios tenham proteína. E na verdade aqui vocês estão vendo que existe uma listagem enorme de alimentos que contém uma quantidade super significativa de proteína, que não vai haver nenhuma falta de aminoácidos essenciais, porque é só fazer a questão da combinação e nem sequer precisa ser na mesma refeição, tá? E a digestibilidade das proteínas, das proteínas vegetais, ela é sim boa, tá? Essa questão da biodisponibilidade foram alguns estudos que foram feitos lá atrás e que começaram a questionar a biodisponibilidade das proteínas de alguns alimentos vegetais, e aí com isso se tornou também essa coisa de que a digestibilidade e a biodisponibilidade das proteínas vegetais seria baixa, e na verdade não é. Não existe literatura atual que fale esse tipo de coisa, tá bem? Bom, espero ter esclarecido as principais dúvidas de vocês. A live, ela é sim dinâmica, mais rápida mesmo, né? Mas ainda tem mais um tópico para falar para vocês, que é a questão seguinte. Algumas pessoas devem estar se perguntando, nossa, mas isso é o mínimo de proteína no dia. Não, como eu falei, aqui o cálculo é para um adulto de 70 quilos e vai ultrapassar bastante. Nessa estimativa que eu fiz, chegaria a dar em torno de 70 gramas de proteína no dia, que seria em torno de 1 grama de proteína por quilo de peso, ao invés de 0,8, que é, vamos dizer, o mínimo recomendado. A questão também é que existe uma certa distorção do ponto de vista de senso comum, enfim, e muitas vezes até que se extrapola para profissionais da área de saúde, de que a gente precisa de uma alimentação com excesso de proteína para conseguir ganhar massa muscular, por exemplo. Isso na verdade isso não é real, tá? Nós temos muitos atletas veganos, vegetarianos, que têm a base da sua alimentação mais natural, não necessariamente usam uma quantidade grande de suplementos, muitas vezes usam, mas alguns não utilizam, né? E conseguem sim ter um ótimo desempenho, enfim, ganhar massa muscular e, enfim, atingir o seu objetivo desejado. Nós temos até fisiculturistas veganos, não é? Então, realmente vale a pena fazer uma busca nesse sentido e conhecer e descobrir que existem várias pessoas, inclusive, trabalhando com isso hoje em dia, né? E que existem muitas preparações que a gente pode fazer veganas super saborosas e que vão atingir nossa necessidade de proteína. Bom, uma outra coisa que eu ia falar é o seguinte.
Gladys, para quem faz musculação, é exatamente isso que eu tô falando, tá? Algumas pessoas que fazem musculação podem sim receber uma prescrição profissional, no caso, mais pelo nutricionista, né? Que vai fazer o cálculo da sua alimentação diária e avaliar se realmente existe necessidade de fazer o uso de suplementação. Nós já temos no Brasil ótimos suplementos veganos, né? À base de proteínas vegetais, à base de proteína de arroz, de proteína de ervilha, ou misturados, enfim, com sabores bons. Então, isso mudou bastante, né? Eu, como trabalho com isso há muitos anos, não tinha opção, né? Ficava sempre refém de produtos importados ou caros ou com sabor muito ruim, enfim, a gente nem tinha como utilizar. E de uns anos para cá a gente já tem como utilizar esses suplementos realmente quando é necessário. Então não é algo que eu prescrevo para todo mundo, é realmente algo que precisa ser avaliado individualmente pelo profissional que te acompanha, tá? Mas se você não for utilizar algum tipo de suplemento nutricional, proteico, vegano, que inclusive tem estudos mostrando que o resultado, tanto para desempenho quanto ganho de massa, quem comparou, né, comparando pessoas que estavam usando a proteína de arroz, comparando com pessoas que estavam usando whey protein, os resultados foram equivalentes. Então, nós temos respaldo científico para utilizar essas proteínas, inclusive para quem não é vegano, enfim, como uma melhor proteína, tá? Porque ela é menos alergênica e geralmente elas são mais naturais, sem aditivos químicos, sem corantes artificiais, né? Porque já são pessoas que buscam produtos realmente mais naturais. E a gente sabe que tem produtos muito bons por aí, produtos muito ruins por aí. Mas você consegue também ganhar massa muscular, enfim, sem utilizar suplementos, tá? Muitas vezes eu até tiro suplementos de alguns clientes, porque o excesso de proteína ele não é interessante. Então, isso que eu ia falar agora. Obrigada, Débora! Débora, minha colega Nutri de Balneário. Que massa! Tá bem? Então, sempre pensando que, claro que tem que ajustar individualmente, tá? Mas, geralmente, a gente coloca uma quantidade um pouquinho maior de proteína logo depois do treino, né? A história do famoso pós-treino. A gente pode fazer uma live só sobre isso, como fazer pós-treinos para pessoas vegetarianas ou veganas, tá? Mas aí, tentar incluir, por exemplo, oleaginosas no pós-treino, né? Que elas tenham uma quantidade legal de proteínas, ou alguma coisa com leguminosas, não necessariamente o suplemento, tá? O Antônio tá confirmando, né? Seria em torno de 1 grama por quilo de peso. 1 grama por quilo de peso já é para realmente quem tem uma atividade física, uma demanda maior, então isso depende da faixa etária, depende do nível de atividade física, tá? Mas geralmente a recomendação ela fica mesmo mais próxima de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso. A minha conduta, e é o que realmente aqui nos Estados Unidos se fala muito disso, nos congressos, enfim, na literatura, que existe um erro mesmo que está sendo cometido em relação a essas dietas da proteína, tá? Dieta Duncan, dieta Atkins, dieta Paleo, enfim, essa coisa de crucificar os carboidratos e colocar tudo no mesmo balaio, como se carboidrato fosse uma coisa só, e não é. Existem carboidratos simples, existem carboidratos complexos, e uma dieta vegana, ela pode ser low carb, mas não tão low carb como esse tipo de dieta à base de proteína de origem animal, que na verdade acabam trazendo sérios prejuízos para a saúde. Essas dietas vão extrapolar muito essa quantidade que eu passei para vocês, de gramas por quilo de peso, e isso é uma loucura, porque isso vai causar sobrecarga renal. Então já recebi vários pacientes com problemas no consultório, que seria um dos problemas mais graves mesmo, né, da sobrecarga de proteína, mais pessoas que estão com a pele detonada, com colesterol altíssimo, porque os alimentos de origem animal naturalmente têm muito colesterol, que chegam com seus exames muito alterados, mas também com muito mau humor, com o intestino destruído, às vezes com o intestino preso, né, ou com muita desbiose intestinal, porque os alimentos de origem animal, eles têm uma dificuldade de digestão muito grande, às vezes levam 2, 3 dias para serem realmente bem digeridos. Então, não vale a pena seguir esse tipo de dieta, né? Essa é a minha conduta, tá bem? Então, muitas vezes a preconização ela é superior, superestimada. E na verdade a gente tem excelentes resultados, mesmo para quem quer fazer musculação, para quem quer ganhar massa muscular. Enfim, tem excelentes resultados no consultório, mas também vendo na literatura e vendo
outras pessoas que seguem esse estilo alimentar, que conseguem sim ter um excelente desempenho, mesmo tendo uma alimentação vegetariana estrita, tá? Porque isso está muito mais vinculado ao mito da proteína do que a outra coisa. Está muito mais vinculado a uma falta de informação, porque realmente o que a gente aprende na graduação é um pouco diferente de tudo isso que eu estou trazendo para vocês. Mas quando a gente vai parar para estudar e analisar realmente de forma um pouco mais, talvez consciente, com esse olhar mesmo, né? A gente vai perceber que realmente não tem embasamento científico para justificar essa discussão de que os alimentos vegetais não têm proteína. Isso realmente não tem cabimento. Eu mostrei para vocês uma conta aqui agora, né? E essa conta, ela não só fecha, como ela extrapola as nossas necessidades diárias, tá bem? Alguém perguntou sobre alimentação para crianças, não tenho como falar sobre isso agora, tá? Eu tenho alguns vídeos que estão no YouTube disponibilizados sobre alimentação vegetariana ou vegana na infância, tá? Eu tenho 2 vídeos gravados ali sobre isso, mas a gente também consegue adequar de forma tranquila. Lembrem daí principalmente das leguminosas e dos cereais integrais. As oleaginosas já são incluídas para as crianças com um pouco mais de moderação, tá bem? O que posso comer depois de fazer musculação? A Gladys está perguntando. Então, um dos exemplos que eu dei foram as oleaginosas, né? Então, um punhado de nozes, por exemplo, ou alguma vitamina que vá uma quantidade maior de amêndoas, de castanha de caju, uma preparação com hummus, são ótimas opções proteicas, ou com tofu, um creme de tofu de pós-treino, tá? Aquela receita do tofu mexido, por exemplo, são todas opções excelentes pós-treino. A Débora tá me perguntando, qual é o alimento fonte de proteína vegetal mais consumido aí? Eu acho que sem dúvida é o tofu, tá? Porque aqui tem muito restaurante asiático, eu amo, então a gente vai muito em restaurante indiano, tailandês, da Malásia, que eu nunca tinha ido. Restaurantes maravilhosos e geralmente a opção vegana que eles fazem é com tofu, não é só com vegetais, né? Mas o tempê também é muito consumido, tem bastante e não posso negar para vocês que realmente a história de usar industrializados, embutidos, tipo carne de glúten, que é algo que eu não gosto, que é o seitan, eu não recomendo. Ele até tem uma quantidade legal de proteína, mas ele é 100% glúten, então ele é muito alergênico, a digestão é um pouco mais complicada e eu também não gosto do sabor. Então é algo que eu não consumo e não costumo recomendar. Então aqui também tem muita opção de junk food vegano, então tem que saber escolher. Tá bom, Débora? Tem de tudo. Eu acho que tem mais opções veganas saudáveis aqui do que no Brasil, infelizmente. Por mais que o norte-americano consuma muita junk food, pelo menos em Nova York e na Califórnia, o movimento de orgânico, de alimento natural é enorme. Então, realmente, tem muita opção. Eu fico maravilhada. Milena, já ouvi falar que quem tem histórico de câncer na família não pode consumir soja, é verdade? Não, tá? Não é verdade. A questão da soja é mais a questão da alergia alimentar, que realmente algumas pessoas têm alergia à soja e aí tem que cuidar, quem já tem tendência alérgica, principalmente em crianças e bebês, tá? Mas existem alguns estudos que relacionam o consumo de soja na prevenção de câncer de mama e outros que relacionam o excesso de isoflavona ao câncer de mama. Então, a isoflavona, ela é da soja, mas como se fosse assim, o composto isolado, né? E a gente sabe que compostos isolados, eles não têm o mesmo resultado do que consumir o alimento. Então, por exemplo, a maçã, ela tem muita vitamina C, né? Não é um dos alimentos mais ricos em vitamina C, mas ela tem um alto teor de vitamina C, que é considerado um antioxidante. Então, se você tira a vitamina C da maçã, você tem um ótimo antioxidante. Mas a maçã, como alimento inteiro, todos os compostos, além das vitaminas e minerais, todos os compostos bioativos e fitoquímicos que tem nela, fazem com que consumir a maçã tenha mais de 200 vezes mais antioxidantes do que consumir somente a vitamina C da maçã. Então, alimentação natural, verdadeira, comida de verdade, né? Hashtag comida de verdade, é sempre a nossa bandeira aí dos nutricionistas, né? Para que a gente coma comida e comida mais natural. Essa é sempre a melhor saída, tá bem? Então, essa coisa tem vários mitos em torno da soja. Então, não precisa comer sempre, mas evitar os alimentos mais industrializados, tá? Gente, eu vou responder mais 1 ou 2 perguntinhas e aí a gente deixa os outros temas para uma próxima live, tá?
Se eu como 3 ovos por semana e às vezes queijo, ainda preciso suplementar B12? Ah, tá. Joel, obrigada pela pergunta, tá? Eu vou responder bem rápido porque eu acho que eu vou fazer a próxima live sobre B12. O que vocês acham? Porque é sempre um assunto que gera bastante dúvida. Escrevam aqui pra mim o que vocês acham desse tema. Ou sugiram aqui, podem sugerir aqui pra mim algum outro tema. Que a gente pode fazer uma live na semana que vem ou na outra sobre algum outro tema, tá? Sim, tá? Você pode ser, Joel, que você já precise suplementar B12, sendo vegetariano, mesmo ovolacto vegetariano. Na verdade, a suplementação de B12 ela tem que ser definida de forma individual. E isso tem muito mais a ver com o metabolismo de cada um, porque você pode ter um estoque de B12 melhor que outras pessoas, melhor inclusive de quem come carne. Pode ser que você tenha um estoque ruim, pode ser que você tenha uma alta demanda de B12 por outros fatores metabólicos. Pode ser que a tua absorção de B12 seja muito boa, pode ser que a tua absorção seja ruim. Isso depende de muitos fatores. Então, tudo definitivamente é individual. A gente não pode tirar a dieta de gaveta ou tirar a prescrição de gaveta, tá? Isso seria muito perigoso. Mas, nesse sentido que você está falando, se for fazer uma continha mesmo, não atinge a necessidade de B12 que você precisaria, tá? Respondendo a sua pergunta. Mas talvez você tenha um estoque muito bom e esteja precisando menos suplementação de B12 do que uma pessoa que come carne todos os dias, mas tem uma má absorção. Isso acontece muito, tá? Então isso é bem individual. A minha sugestão é, se você é vegetariano, vegano, sempre procure fazer, sempre significa uma vez por ano, o seu exame de B12 e procure um profissional que apoie a sua opção, que saiba como prescrever a vitamina B12, tá? Realmente, muita gente com deficiência, tá bom? Ótimo! Então, gostaram do tema B12, né? Eu agradeço, então, gente. Muito obrigada por vocês terem participado aqui, meio de cima da hora aí, mas que bom que vocês vieram comigo. E foi em seguida da aula do Veg Coaching, vi algumas pessoas aqui que assistiram a minha aula do curso antes e agora já continuaram na live. Então, obrigada por vocês terem participado. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, né? E a gente ainda vai definir o horário e o dia bem certinho para a semana que vem, tá? Eu aviso aqui pela página, tá? Mas fiquem com a mensagem seguinte: não vai haver nenhum tipo de deficiência de proteínas. Eu nunca tive nenhum cliente que teve deficiência de proteínas, mesmo sendo criança, gestante, enfim, por serem vegetarianos ou veganos. O que existe é uma alimentação baseada em vegetais, o mais natural possível, e isso vai atingir as tuas necessidades de proteína. Existem outros nutrientes que a gente até deveria dar mais atenção. Mas aumentem o consumo de leguminosas, consumam leguminosas todos os dias, que isso vai fazer bastante diferença e vai aumentar bastante a tua ingestão de proteínas no dia. E antes de seguir dieta da moda, dieta de proteína, alertem sim as pessoas que esse tipo de dieta é muito perigosa para a saúde. Inclusive a gente sabe que tem muito dinheiro envolvido aí, né? Muito marketing envolvido. E para quem deseja um emagrecimento de forma saudável, de forma natural, né? Sem nem perceber, enfim, que está mudando a composição corporal, vem comigo, vem com a gente, segue uma alimentação baseada em vegetais, que essa é realmente a alimentação do futuro. Gratidão enorme por estarem aqui comigo hoje. Valeu!